Os Bodes do Catimbau, por Pavel Dodonov. Estava quente, estava seco. A estação seca havia começado no sertão. O sol não dava trégua, fazia alguns dias. Isso devia incomodar muita gente mesmo, afinal, quem não se incomodaria de ficar debaixo do sol comendo plantas espinhudas, dia após dia após dia? João não se incomodava, ao menos não enquanto houvesse plantinhas saborosas para ele mastigar. João era um bode que vivia no Catimbau, no interior pernambucano, onde ele comia plantas espinhudas, debaixo do sol escaldante, dia após dia. Algumas vezes, João se surpreendia, pois a planta que ele tinha acabado de comer estava lá, crescendo, verde, feliz e contente, e é claro, espinhuda. João ficava surpreso, mas sua surpresa não durava muito tempo. Ao invés disso, ele ia lá e comia de novo a planta, e assim seguiam os dias. Os amigos de João, o bode Morisvaldo e a cabra Juscelia, seguiam a mesma rotina. Embora Morisvaldo fosse mais preguiçoso e gostasse de ficar deitado debaixo da sombra de um cajueiro. Além dos bodes, ali também havia pessoas, algumas delas bem estranhas. Essas pessoas tinham o costume de cavar a terra debaixo das plantas espinhudas, medindo e contando coisas e depois colocando a terra de volta. Por vezes até tiravam folhas das plantas, mas nunca as comiam. Essas pessoas se referiam a si mesmas com a estranha palavra de pesquisadores, ou às vezes cientistas. Elas diziam que estavam lá fazendo pesquisa. João achava muito estranho que essas pessoas gostassem de mexer nas plantinhas, algumas delas muito saborosas, mas nunca as comiam. Foi graças a essas pessoas que João soube que a planta debaixo da qual o amigo Morisvaldo ficava era um cajueiro. Um dia, uma pesquisadora disse para seu amigo: "Acho que nós medimos esse cajueiro aqui, vice?" E assim, João também ia aprendendo ao ouvir pessoas falando. E essas pessoas iam e vinham. Eram muitas pessoas, mas ele lembrava da cara de algumas, não dos nomes. João não se interessava por nome de pessoas. Pessoas não tinham folhas que ele pudesse mastigar. Cajueiros sim. Cajueiros tinham folhas que ele pudesse mastigar, mesmo que não fossem as suas folhas favoritas. Mas bom, morando no Catimbau, debaixo do sol que não dava trégua, não se podia ser muito exigente. João não era nada exigente em relação às plantas cujas folhas ele comia. Afinal, João tinha seu orgulho de bode, um bode com frescura, onde já se viu. Bé! Não quero comer essa folha, ela é muito dura. São palavras que um bode que se respeite jamais diria. E todo bode se respeita. A pior ofensa para um bode é ser comparado a um boi, que só gosta mesmo de comer capins feios que vêm lá da África. Mesmo achando estranho, João aprendia muitas coisas interessantes ouvindo as pessoas falando. Ele aprendeu que o lugar em que vivia chamava Caatinga. Ele aprendeu que a Caatinga existia também em outros lugares, mas apenas em lugares quentes e parecidos com onde ele vivia. E João achava que esses pesquisadores às vezes usavam palavras difíceis demais e poderiam simplificar um pouco às vezes. De modo que no geral ele gostava mais de ouvir as outras pessoas que trabalhavam naquela terra e que viviam daquilo que a terra lhes dava. Afinal, era graças a essas pessoas que viviam da terra que João, Juscelia e Morisvaldo viviam no Catimbau. Graças às pessoas e graças à resistência dos bodes que conseguiram viver debaixo do sol escaldante. Alguns ficavam mais tempo debaixo do sol, enquanto outros ficavam mais tempo debaixo da sombra, como seu amigo Morisvaldo, debaixo da sombra do cajueiro. No fundo, João tinha inveja de Morisvaldo.
Seu orgulho o impedia de admitir isso, mas, no fundo, ele tinha uma invejinha assim. João também gostaria de ficar deitado debaixo da sombra, mas não havia muita sombra perto das plantinhas que ele gostava de comer. E assim seus dias se passavam, comendo plantinhas espinhudas e perambulando pela caatinga pernambucana do Catimbau. João gostava dessa vida. Ele se considerava um bode feliz. Só que chegou um dia que uma planta espinhuda que João tinha comido fazia um tempo e que ele esperava renascer para comer de novo, demorava para renascer. João ficou surpreso. Ele tinha ficado surpreso ao ver a planta renascendo e agora surpreso por ver que ela não renascia. João era um bode que se surpreendia facilmente. Ele ia e voltava dia após dia e nada da plantinha voltar a crescer. Não que isso lhe incomodasse. Havia outras plantas verdes e espinhudas para ele comer, mas que era estranho era. Até que um dia ele ouviu uma pessoa, uma pesquisadora, falar: "Acho que essa aí não vai rebrotar não. Os bodes acabaram com suas reservas." E aí essa pessoa se empolgou e começou a falar sobre como algumas plantinhas pegam a luz do sol e transformam essa luz em comida. E como essas plantinhas guardam parte da comida que produzem em caules e em raízes. E como, quando a plantinha não consegue mais capturar a luz do sol, talvez porque pegou fogo ou porque os bodes comeram suas folhas, ela usa essa comida que guardou para fazer folhas novas, reservas nutricionais. A pessoa dizia. Mas João entendia como comida de plantinha mesmo. Mas às vezes as reservas acabam e a planta pode acabar morrendo. João não prestou atenção em muito disso, mas ele entendeu que os bodes podem ter matado a plantinha que ele tanto gostava de comer. Bodes maus, pensou João, revoltado com o destino que a sua plantinha favorita teve e esquecendo do fato de que ele mesmo era um bode. João foi tirar satisfação com Morisvaldo, debaixo da sombra do cajueiro. Neste momento, Morisvaldo já tinha comido e estava tirando cochilo no seu lugar favorito, na sombra do cajueiro. Morisvaldo não entendia por que João ficava andando tanto por aí, debaixo do sol escaldante da caatinga pernambucana. Morisvaldo achava que João era meio bobo. Por que esse bode ficaria andando debaixo do sol quando podia ficar deitado na sombra? Só pode ser maluco, ele pensava. Morisvaldo também não entendia as pessoas que ficavam andando por aí, cavando e medindo plantas. As pessoas que usavam o termo chique para se referir a si mesmas, pesquisadoras. Afinal, Morisvaldo não sabia que essas pessoas queriam entender a caatinga para protegê-la e preservá-la, e para proteger suas plantas e seus animais. E Morisvaldo não sabia que, para entender a caatinga, era necessário andar debaixo do sol escaldante, mesmo quando tudo que se queria era tirar um cochilinho na sombra. Mas Morisvaldo adorava ouvir as histórias que essas pessoas contavam. E foi assim que ele aprendeu que ele não poderia ficar comendo sempre a mesma plantinha, porque a plantinha guardava comida nas suas raízes. E que se ele sempre comesse a mesma plantinha, ela ia ficar sem comida e passar fome e morrer. E aí, quem ficaria sem comida seria ele. De modo que Morisvaldo se sentiu ofendido quando João foi tirar satisfação com ele. Como se ele, Morisvaldo, fosse querer comer a planta espinhuda de João. E, pior ainda, comer ela repetidas vezes até a plantinha não ter mais comida e não conseguir crescer mais. Então, Morisvaldo tentou explicar isso para João. Mas João
Eu não comi a sua plantinha espinhuda. Comeu sim, tenho certeza que comeu. Senão, por que é que ela não cresce mais? Mas João, eu nunca me alimentei da sua plantinha espinhuda. Se alimentou sim. Os pesquisadores falaram que foram os bodes que fizeram com que ela não rebrotasse mais. E você o que é, João? Eu sou um bode, horas. Então... João ficou um tempo em silêncio e depois perguntou: então você está dizendo que fui culpado? Eu acho que é possível, sim. João ficou mais um tempo em silêncio, depois se virou e foi embora, com peso na consciência por ter acabado com as comidinhas da sua planta favorita. E Morisvaldo continuou deitado, porque não era bobo de ficar andando por aí debaixo do sol quente. Enquanto essa discussão acontecia, a cabra Juscelia estava explorando uma área que ela ainda não conhecia. Ela saiu por um buraco na cerca e entrou em uma área com mais árvores e mais arbustos. E, no geral, mais vegetação do que na roça, onde ela costumava ficar. Tantas plantas novas para mastigar e se deliciar. Vou fazer aqui o meu almoço, pensou Juscelia. Essas plantas parecem muito saborosas. Algumas plantas ela já conhecia, de vista e de sabor. Outras ela não tinha visto ou saboreado ainda. E ela ficou surpresa. Como pode haver tantas plantas diferentes em áreas tão próximas? Foi uma surpresa muito agradável para ela, que gostava de variar sua alimentação. Assim, depois de almoçar, passear um pouco e tirar um cochilinho, Juscelia voltou pelo buraco na cerca, sem que nada muito interessante se passasse com ela. Algumas semanas se passaram, com nada de muito interessante acontecendo. Por um período, pessoas pararam de vir e medir as plantas e cavar o solo. E depois, pessoas voltaram a vir e depois de uma chuva de novembro, a plantinha espinhuda rebrotou mais uma vez, produzindo novas folhas e novos espinhos, e começou a absorver a luz do sol e repor as suas reservas nutricionais. E assim ela viveu, feliz e contente, por 1 ou 2 semanas, até ser comida por João, cuja memória era um tanto quanto curta. Gostou dessa história? E o que acha de ouvir um cientista falando um pouquinho mais sobre? Confere só! Olá, meu nome é David, eu sou aluno doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vim comentar com vocês um pouco da história desse bode danado e orgulhoso que é o bode João. Falar também um pouco sobre a minha tese de doutorado, onde eu venho tentando entender os efeitos dos caprinos na produtividade florestal da Caatinga. Bem, começo falando que, de forma sucinta, os caprinos, os bodes, eles representam um grande herbívoro na Caatinga. Então, são espécies exóticas que foram introduzidos por europeus há cerca de 350 anos e que tiveram um sucesso evolutivo ao longo de sua história, digamos assim, na Caatinga. E esse sucesso se deve principalmente ao fato da sua alimentação, da sua dieta altamente variável. São animais generalistas que se alimentam, por exemplo, de plantas cheias de espinho, que é o caso das plantas que o bode João adora. Se alimenta também de plantas cheias de defesas químicas, como o caso das urtigas, que quando bate na nossa pele arde um pouco. Se alimentam até mesmo de serrapilheira, que é aquela fração de matéria orgânica que fica sobre o solo da floresta, composta principalmente de folha e de galhos. Bom, a atividade antrópica, uma atividade antrópica comum nessa região é a pecuária extensiva de caprinos,
que representa uma ameaça ao futuro da caatinga, uma vez que esses animais impõem dano à vegetação através do consumo e do pisoteio, principalmente. Então, ao consumir, boa parte da fração de biomassa ela é retirada do ecossistema. E a retirada contínua de biomassa através de um conjunto de atividades humanas podem levar a caatinga a um processo de desertificação, pode levar a caatinga, que é um dos maiores blocos de floresta seca das Américas, é uma das florestas mais ricas em termos de biodiversidade, a um processo de desertificação. Então, para evitar que a caatinga chegue a esse nível, nós precisamos principalmente entender de fato qual é o efeito desse animal, qual a importância desse animal no ambiente, para que assim a gente possa poder criar planos de manejo sustentáveis. E além disso, é imprescindível que haja política pública de qualidade para as pessoas que dependem desse tipo de atividade para sua existência. Eu quero agradecer a toda a equipe do Econtos pela oportunidade de falar um pouco sobre bode, sobre caatinga. Dizer também que vocês estão fazendo um trabalho de divulgação científica muito incrível. Parabéns a todos. O Econtos é um projeto de extensão que recebe o apoio do PROEST da Universidade Federal da Bahia. Foi idealizado por estudantes de ecologia, mas agora é composto por uma porção de estudantes de outras áreas. Se quiser saber mais, nos encontre nas redes sociais, na descrição desse podcast e nos siga para ficar por dentro das novidades.